Ok, então. Boa tarde. Se alguém pudesse já desligar seu microfone para a gente escutar nossos convidados agora nessa tarde, que com certeza vai ser de muito dinamismo, muito conhecimento, e é com muita alegria que a gente hoje é a quarta reunião do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que foi uma das prerrogativas, né, para que a AMA pudesse se instalar no município de Quixadá. Então, rapidamente, nós conseguimos fazer toda a estruturação e temos 16 instituições, tanto do poder público como das entidades civil organizadas. Então, é um conselho que vem religiosamente participando todos os meses e discutindo temas pertinentes com a questão ambiental do nosso município. Então, sem muitas delongas, né, essa quarta reunião vai contar com uma mesa muito importante, que é para falar justamente sobre o projeto Geoparque Sertão Monumental, que é o geoparque que tem uma proposta aí, que estão já trabalhando, e eu convidei a 3 super professores, sem dúvida que estão muito preparados na área, mas antes, a gente já teve uma interação antes, mas eu gostaria de ouvir o prefeito também, para dar boas-vindas aí aos conselheiros, aos participantes, tá bom, prefeito? Pode ficar à vontade. Obrigado, Mara, mais uma vez, por me proporcionar essa oportunidade tão rica no meu ponto de vista. Eu queria aqui saudar mais uma vez e agradecer a oportunidade ao professor Felipe, ao professor Carlos André, à professora Wanda, a todos os conselheiros do CONDEMA, dizer da satisfação e da importância que eu julgo necessário a essa tratativa da questão do Geoparque Sertão Monumental. Quero dizer que o município de Quixadá tem total interesse em participar ativamente, já estou demonstrando isso, que nas oportunidades que eu tenho, eu quero estar aqui junto com vocês, discutindo, né? Apesar do pouco tempo de gestão, aqui, e num momento tão tumultuado, mas eu não poderia me furtar em participar desse momento e externar o total interesse por parte do município. Então, a minha palavra mais é de gratidão, de agradecer pela oportunidade e poder contar com o apoio de cada um de vocês. Muito obrigado a todos, viu? Obrigada, prefeito. Como desde o início tem se mostrado muito interessado, e isso é muito positivo para a gente fica muito feliz mesmo. Muito obrigada, prefeito. Então, para começar, a gente vai chamar a professora Wanda, que vai, eu vou ler aqui um pouquinho do currículo dela, né? Um pouquinho resumido, né, professora? A professora Wanda Claudino possui graduação em bacharelado em Geografia pela Universidade de Brasília, em 1981, especialização em Geologia Costeira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Geografia Física pela Universidade de São Paulo, doutorado em Geografia Ambiental pela Universidade de Paris-Sorbonne e pós-doutorado em Geomorfologia Costeira na Universidade da Flórida. Professora aposentada do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, UFC, foi professora visitante na Universidade da Flórida, na Universidade de Paris-Sorbonne e no mestrado em Geografia na Universidade Estadual Vale do Acaraú, quando foi minha orientadora. Integrou a Comissão de Avaliação de Pós-Graduação em Geografia da CAPES, é vice-presidente regional da Fundação Americana de Pesquisa Costeira e pesquisadora de desenvolvimento regional nível A do CNPq, junto à Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. É editora-chefe da William Morris Davis, revista de geomorfologia, tem experiência em geomorfologia estrutural, megageomorfologia, geomorfologia costeira e análise ambiental. É ambientalista, estando em movimento pela preservação do meio ambiente no estado do Ceará por mais de 40 anos. Então, professora, a gente quer agora lhe escutar. É uma honra tê-la aqui. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar participando dessa atividade agora com vocês. Eu agradeço a Mara, que gentilmente me convidou a tomar parte nessa atividade.
a Mara, a superintendente Mara, parabenizo pela iniciativa, parabenizo o senhor prefeito por se mostrar tão aberto e tão disposto a colocar esse belo projeto adiante, ao pontapé inicial que é necessário para que isso possa vir a ocorrer. Eu cumprimento os conselheiros e conselheiras, parabenizo a cidade de Quixadá por contar com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, é uma coisa fantástica, não são muitos os municípios no Ceará e no Nordeste que têm esse tipo de atividade em curso e é fundamental para a garantia da preservação ambiental e do desenvolvimento econômico. Eu saúdo também os professores Felipe e o professor Carlos André, e vou, então, começar com vocês uma conversa sobre geoparques. Eu vou, então, fazer aqui uma... mostrar aqui um slide que eu preparei para conversar um pouco sobre esse assunto. Eu fiz uns slides que tem textos, porque eu gosto de ser didática, eu procuro ser didática, eu acho que os textos são importantes para a manutenção, para a compreensão melhor do que está se discutindo. E também tem algumas imagens do Geoparque ou dos Inselbergues de Quixadá. Mara, já estão vendo aí os slides? Professora, está a sua tela. Ainda não a apresentação. Ainda não, né? Então, espera aí. Aqui está dizendo que eu já estou apresentando, então vou começar. Vou começar de novo. Vamos ver se agora dá certo. Agora acho que vai. Deu certo? Deu sim. Ah, tá ótimo. Ótimo. Então, lá, a temática da nossa discussão hoje diz respeito à proposta que foi colocada pela superintendente Mara Lopes, potencialidade e experiências em geoparques. Então, eu trouxe um pouco para vocês o conceito do que é geoparque, para que os senhores e senhoras conselheiros tenham clareza do que é esse projeto. O que é o geoparque? Segundo, o geoparque é um tipo de instrumento gerencial organizado pela Unesco, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E o que é que a Unesco diz sobre geoparque? Ela coloca que os geoparques são áreas geográficas de significado internacional que são gerenciadas com um conceito holístico pautado na proteção, na educação ambiental e no desenvolvimento sustentável. Lembrando que, conceitualmente, desenvolvimento sustentável, como também é definido pela ONU, diz respeito àquele desenvolvimento que agrega desenvolvimento econômico com preservação ambiental e com justiça social. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Geograficamente, um geoparque representa uma área suficientemente grande, não pode ser uma coisa de pequeno porte, tem que ser uma dimensão meso- ou micro-regional, com limites bem definidos, é feito um mapeamento dessa área de geoparque, para que essa área possa servir ao desenvolvimento econômico local, pautado nos aspectos geológicos das rochas, da origem do sistema biótico, e geomorfológicos, lembrando que o geomorfológico diz respeito às formas da superfície da Terra, ao relevo, às feições que a litosfera apresenta. Um geoparque, ele conecta a riqueza geológica das rochas, da origem do substrato no qual nós caminhamos, e a riqueza geomorfológica das feições de relevo, com o conjunto do patrimônio natural, com os elementos bióticos também, de vegetação, de hidrografia, de clima, de cultura, e de uma região onde ocorrem, visando enfrentar
problemas sociais e de cunho natural também, associado, por exemplo, a riscos naturais, como secas, enchentes e outros problemas naturais que a gente enfrenta no dia a dia no sertão. É preciso entender que o geoparque não é uma unidade de conservação. Ele não tem enquadramento legal, não se cria legalmente um geoparque. Ele não precisa de terra nova, ele não precisa de nova legislação, ele é um elemento apenas gerencial, se gerencia junto com a Unesco, que apoia logisticamente, financeiramente, o funcionamento dos geoparques, e é nesse sentido que eles passam a funcionar. Isso vem garantindo o sucesso dos geoparques ao nível mundial, porque quando se cria uma unidade de conservação, isso gera uma série de obrigações legais, administrativas, financeiras. Como não tem essa necessidade de criação de unidade de conservação, o geoparque vem obtendo muito sucesso pela facilidade de funcionamento onde eles vêm sendo instalados. Alguns elementos definem o funcionamento de um geoparque. O primeiro deles, a maior perspectiva, ou uma das maiores, porque tem outros que vão em conjunto, é preservar o patrimônio geológico e geomorfológico para as gerações futuras. É o que se chama de geoconservação. Além disso, uma das propostas do geoparque é educar e ensinar o grande público sobre temas geológicos e ambientais e prover meios de pesquisa para o conjunto das geociências. É o que se chama de geoeducação. Então, vocês percebam que os geoparques, eles são pautados na dimensão abiótica, em tudo que não tem vida, animal e vegetal, como o aspecto geológico, hidrológico, climático, geomorfológico de uma dada região, associado ao conjunto das geociências. Ele pretende também, o geoparque, assegurar o desenvolvimento sustentável através do turismo voltado ao conhecimento do processo geológico, geomorfológico de uma dada região, que é o que se chama de geoturismo. O geoparque pretende reforçar a identificação da população com sua região, estimulando um grande conjunto de atividades socioeconômicas que vão no sentido da indicação de criação de empreendimentos locais, pequenos negócios, indústria de hospedagem e novos empregos. Toda vez que um geoparque é instalado, a gente vê o dinamismo econômico atingindo as regiões nos quais eles existem. Ele pretende gerar, então, esse geoparque, novas fontes de renda para a população local e também atrair capital privado para investir nesse processo de proteção do meio abiótico, das geoformas, e tentar fazer com que a população cresça em conjunto com o geoturismo. Assim, para ser considerado um geoparque, o local deve gerar atividade econômica, notadamente através do geoturismo, que é aquele que é feito através da visitação de sítios geológicos, mas também de sítios arqueológicos, de visitas às áreas culturais e outros elementos do patrimônio histórico de uma dada região. Deve ocorrer, para que se possa ter um geoparque em funcionamento, a criação de empresas locais inovadoras, como aquelas que são associadas com a cultura, com a alimentação, com hábitos, com religião, atividades que possam ser voltadas para a geração de novos empregos, são associados no processo de implementação do geoparque, cursos de treinamento de alto nível para que a população esteja adequada a receber os visitantes e tirar o máximo proveito do geoturismo e da geoeducação,
tem também a tendência a propiciar novas fontes de receita geradas através do geoturismo, ao mesmo tempo, enquanto isso tudo vem acontecendo, ao mesmo tempo em que os recursos geológicos daquela região são protegidos e preservados para as populações e as gerações futuras. Em outras palavras, os geoparques globais da Unesco, como eles são chamados, eles capacitam as comunidades locais e dão a elas a oportunidade de desenvolver parcerias coesas com um objetivo comum de promover o desenvolvimento econômico associado com a promulgação e divulgação e preservação da beleza geológica, geomorfológica de caráter excepcional. Os geoparques só se instalam onde os elementos geológicos e geomorfológicos são excepcionais, são raros, são únicos, são de caráter da magnitude do fantástico. É onde os geoparques têm a possibilidade de serem instalados. Os geoparques, isso é um detalhe importante que a comunidade precisa entender, os geoparques são estabelecidos de baixo para cima. A população é quem começa a movimentar tudo o que for possível para criar o geoparque. A Unesco não vem de cima para baixo criar os geoparques. É preciso que as comunidades, os municípios, as populações das áreas onde tem importantes elementos geológicos e geomorfológicos, é preciso que essas comunidades se organizem, estabeleçam todos esses processos de produção de atividades econômicas associadas ao geoturismo e à de educação, envolvendo todos os interessados e as autoridades locais e regionais relevantes na área, como a prefeitura ou as prefeituras, no caso da proposta que a gente está discutindo é a prefeitura de Quixadá e Quixeramobim, mas também envolver os proprietários de terras, os grupos comunitários, aqueles agentes empreendedores e empresários que promovem os provedores de turismo, associar, no caso, onde existiam os povos indígenas, as populações mais simples e as organizações locais de forma geral. Então, essa comunidade se organiza e propõe à Unesco que ali naquela região seja criado um geoparque. A Unesco analisa a proposta, vem visitar a região e finalmente diz se aceita ou não que o geoparque seja criado. Um geoparque que é muito bem estabelecido nos contatos com os diversos agentes sociais de uma determinada região, que tenha as qualidades geológicas e geomorfológicas necessárias, são, em geral, atendidos pela Unesco. Existem, atualmente, 169 geoparques no mundo, sendo apenas um no Brasil, exatamente no Ceará, que é o chamado Geoparque Araripe, que engloba Crato e as cidades vizinhas da região metropolitana de Juazeiro, Barbalha e Crato. É o único geoparque existente no Brasil, é um geoparque que vem crescendo muito, que mobilizou, dinamizou a vida econômica nessas regiões, ainda está em processo de maturação, de crescimento, tem muito para avançar, mas já mostra a importância da existência de geoparques nas regiões em que eles existem. No Brasil, o processo de candidatura a geoparques conta com apoio logístico do Serviço Geológico Brasileiro, da CPRM. A CPRM vem acompanhando as comunidades que pretendem, que se sentem organizadas para criar a proposta de geoparque. A CPRM vem assessorando e vem dando um apoio logístico para que esse processo possa ocorrer de forma mais tranquila. Existem atualmente 29 propostas de geoparques para o Brasil.
o Brasil é um país de dimensão continental, então é natural que se tenha esse grande número de propostas de geoparques brasileiros. E o curioso é que quase 50% dessas propostas, 14 propostas, são no Nordeste brasileiro, estão associadas aos estados do Nordeste do Brasil. Dessas 29 propostas, 8 já foram inscritas oficialmente na Unesco, a Unesco já registrou o processo, e elas são chamadas geoparques aspirantes. Estão apenas esperando que a Unesco faça o processo de avaliação, visitação da área, o que a pandemia vem atrapalhando, e que conceda o selo de geoparque para esses 8 regiões que já se inscreveram oficialmente no sistema geoparque. O último geoparque aspirante do Brasil a entrar na lista é o Geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte, que está se movimentando já há alguns anos no sentido de promover todas as atividades necessárias para a criação do geoparque naquela região. Para candidatar-se, o aspirante a geoparque já deve funcionar como tal. Então, esse é um passo importante. Já é preciso que todas as atividades associadas a um geoparque, geoturismo, geoeducação, inovação econômica, empreendedorismo econômico, criação de empresas, todas as atividades associadas à dinâmica de um geoparque já têm que existir antes de enviar a proposta para análise para a Unesco. Então, é um processo que pode começar imediatamente, já está começando. No caso de Quixadá, essa discussão aqui já mostra isso, já é um passo fundamental. E aí a gente entra um pouco para ver, no caso particular, do Geoparque Sertão Monumental, que é o nome que está sendo dado, um nome muito bonito, magnífico, eu considero fantástico esse título, porque associa um pouco a história que a Quixadá já apresenta de turismo no chamado Vale Monumental, com a ideia mais ampla de sertão. Eu acho uma titulação muito bem-vinda para esse projeto de criação do Geoparque nas áreas que vão entre os municípios de Quixadá e Quixeramobim. Eu não vou falar muito detalhes sobre o Geoparque Sertão Monumental, porque o professor Felipe vai fazer essa fala. Eu quis dar uma visão global sobre o Geoparque, mas vou colocar alguns itens que podem servir para reflexão. Vejam que paisagem magnífica. Vocês que são de Quixadá, talvez já estejam acostumados com essa beleza diária e nem se impressione mais, mas é, sem sombra de dúvida, uma das mais belas paisagens do mundo. O campo de Insalbergues de Quixadá tem expressão mundial. Cria uma paisagem que tem impacto do ponto de vista mundial pela magnificência que ela apresenta. Eis aí uma razão básica, inclusive, para a proposta de criação de um geoparque. Esse processo, os inselbergues de Quixadá, ou os monólitos, como se convenciona chamar na linguagem turística, além da beleza cênica que eles apresentam, eles contam também uma história geológica muito importante. Eles são formados a partir de granitos, que são magmas que intrudiram do interior da Terra em direção à superfície da Terra, durante eventos de choque de continentes que aconteceram há 550 milhões de anos. Esse material estava em subsolo, a 20 e 30 quilômetros de profundidade, por volta de 550 milhões de anos. O processo erosivo de remoção das rochas por ação do clima, associado com movimentação das rochas, processos tectônicos, colocaram em condição de superfície esse material granítico. Ele estava lá embaixo e aflorou, e a partir daí vem sendo modelado pela ação do clima seco que domina as regiões sertanejas do Nordeste do Brasil. Então, conta uma história magnífica do ponto de vista geológico. Então, tem todos os elementos necessários para a criação de um geoparque. A história geológica
e a beleza geomorfológica. Uma vez que as rochas intrudiram, uma vez que o magma avançou do interior da Terra em direção à superfície, a gente tem um processo evolutivo ímpar que vai caracterizando, primeiro, aqui a rocha está lá embaixo, a água infiltra, começa a degradar, apodrecer, quebrar, fraturar e decompor as rochas, a produção de rocha decomposta vai aumentando em direção ao interior, até criar um grande manto de intemperismo, de rocha alterada, aí vem os eventos externos associados com clima, chuva, vento, desgaste e quebra externa da Terra, remove esse pacote e o resultado é a formação desses relevos ímpares de magnífica beleza, que são os nossos Inselbergs. Então, essa história geológica e geomorfológica, ela é tão magnífica que ela precisa ser contada, precisa ser apreendida, precisa ser divulgada e preservada, não só para as populações atuais, mas como as gerações futuras. Então, nós temos feições desse porte, vocês conhecem melhor do que eu, que são magníficas, estabelecem um tipo de Inselberg que se chama Inselberg com formas de dissolução, a água vai escoando sobre as rochas e vai dissolvendo, criando essas caneluras, que são esses sulcos, criando essas grutas, que são os tafones, criando bacias de dissolução, formando um conjunto geomorfológico de grande expressão do ponto de vista dos processos e da beleza cênica. Nós temos a famosa Pedra da Galinha, que já é famosa há séculos, há décadas, no interior do estado. É um Inselberg diferente, porque ele não tem feições de dissolução, ele tem mais feições de fraturamento. A gente vê, inclusive, que o bico da galinha está em processo de quebra. É um tipo de material em que os minerais que compõem a rocha resistem mais ao processo de dissolução e quebram em função da diferença de temperaturas elevadas de manhã e de tarde, o que se chama de termoclastia, e também pela própria natureza interna da rocha, que já tem fraturas internas, desde que acende, a gente tem esse tipo de Inselbergs de fraturas, de confeições de fraturas. Nós temos um terceiro tipo de Inselbergs, essa coisa magnífica aí, mais na direção de Quixeramobim, essas feições ocorrem, que são chamados Inselbergs maciços, eles não têm nem muita quebra, nem muita dissolução, formando paredões desnudos, íngremes, sem solo e sem cobertura vegetal, que criam um impacto visual muito grande às pessoas que observam, gerando um elemento de maravilhamento diante do que se vê. E nós temos Inselbergs compostos, que têm tanto feições de dissolução, como essas que a gente está vendo, quanto de quebra, como essas, gerando quarto tipo, como esse a gente vê, algumas feições de quebra, como esse descascamento, essa esfoliação, e algumas feições de dissolução, como esse tafone, mostrando a riqueza de diferentes tipos de monólitos, de Inselbergs, que a região de Quixadá, Quixeramobim apresenta. Nós temos aí evidências também, a partir das análises dos Inselbergs, das variações climáticas, além dos processos geológicos e geomorfológicos, essas feições que apresentam esse desnível aqui demonstram a existência pretérita de climas mais úmidos do que o atual. Então, tem também uma importância do ponto de vista ambiental global. Mostra que já teve clima mais úmido, que dissolveu parcela dessa rocha, criando esse desnível, removeu os materiais que existiam nesse nível, e depois os climas passaram a ser mais secos, garantindo um processo de rocha mais resistente às atividades intempéricas. Nós temos aqui grutas estabelecidas em granito, o que é uma raridade do ponto de vista mundial, você ter essa dissolução tão intensa em granitos. Essas fotos são feitas pelo João Luiz e pelo Alexandre Pinheiro, mostram a magnificência
dessas feições de relevo que nós temos na região de Quixadá, Quixeramobim. Um outro exemplo aí, essa foto é do Alexandre, um arco granítico, que é uma raridade do ponto de vista científico. Você ter as rochas graníticas, elas são muito resistentes, são ígneas, são maciças, são compactas, e são formadas por minerais resistentes à ação da água. Mas a gente percebe que isso não é tão verdadeiro assim quando olha essa foto e vê que teve dissolução acentuada em uma parcela de granito, mostrando um evento raro do ponto de vista da evolução das feições graníticas no mundo todo. Essa foto é magnífica, mostra a riqueza das microformas que ocorrem no interior das regiões de Quixadá e Quixeramobim. Então, só para colocar que os geoparques globais da Unesco dão às pessoas locais um sentimento de orgulho de sua região e fortalecem sua identificação com a área. Quixadá tem tudo para encher de orgulho a população local. Quixadá e a área de Quixeramobim, porque o geoparque é associado à proposta, tem além da riqueza geológica, geomorfológica, climática, também tem uma riqueza cultural muito forte. Grande parcela, grandes setores dos Inselbergs têm inscrições rupestres que contam a história dos povos antigos, nômades, pré-coloniais que ocuparam essa região, portanto, uma riqueza arqueológica muito importante. Tem a história, que é clássica no Nordeste brasileiro, dos magos da chuva, que se organizam em Quixadá para prever a estação chuvosa que vai ocorrer nos meses seguintes. Tem o turismo religioso, já com aquele Inselberg Nossa Senhora do Sertão, onde tem atividades de peregrinação para visitação da região. Tem a cultura do sertão, com a culinária específica, os queijos coalho, o bode, a comida típica da região, que, associado com o patrimônio geológico e geomorfológico, criam uma área de interesse universal, portanto, muito adequada para receber um geoparque nas condições colocadas pela Unesco. E nós temos ainda, para potencializar essa situação da riqueza cultural em diversas frentes e da riqueza geológica e geomorfológica, o fato de que na região existem universidade federal, estadual, instituto federal e universidade privada. Então, existem as condições necessárias, a gente está vendo a articulação dos colegas professores, para fazer com que esse item da geoeducação e da pesquisa com geociências, que é um dos pré-requisitos da Unesco para a criação de geoparques, possa ser colocado em prática. Então, tudo necessário para a criação do geoparque na região de Quixadá, Quixeramobim, existe. A riqueza geológica e geomorfológica, por exemplo, está indicada porque, vocês se lembram no início da apresentação, é preciso ter geoturismo, e tem 20 geossítios cadastrados já pela proposta oficial que é a CPRM, que o Serviço Geológico do Brasil coloca. Já existem 20 sítios que são passíveis de visitação pela qualidade que eles apresentam, que são importantes para o turismo internacional, pautado na dimensão geológica e geomorfológica, e isso dá o que se precisa para que a criação de um geoparque seja definida nessa região. Então, o que eu concluo aqui a minha fala é colocar para vocês, senhor prefeito, senhores conselheiros, colegas professores, que existe tudo necessário para que se possa criar um geoparque magnífico nessa região de Quixadá, mudando o perfil econômico e a preservação ambiental nessa região para sempre. Então, eu proponho que essas ideias de construção do Geoparque Monumental avancem, e eu me coloco à disposição para contribuir como puder e como for necessário, no que tiver à minha altura, para que a gente possa construir em conjunto esse projeto belíssimo que é o Geoparque Sertão Monumental. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, professor. Como sempre, né? A gente fica muito encantada, assim, o chatzinho tá todo o tempo aí, que aula excelente, que maravilha, realmente, professor. Não vejo a hora da pandemia passar e você vir pessoalmente aqui em Quixadá contribuir, sem dúvida, com essa pesquisa, com esse avanço. A professora Wanda sempre traz esse pertencimento, né? Eu que não sou daqui, mas eu ainda sinto ainda essa valorização local, né? Porque é uma coisa perfeita, é uma coisa linda. E aí é um desafio para a gente também despertar, né, na comunidade, na população local, também esse despertar para isso, né? E eu lembro que em todas as falas a professora Wanda é muito animadora. Quando ela fala que é uma raridade do ponto de vista científico, nossa paisagem, né? Quando ela faz essa animação, né? Então isso é muito bom, é uma peça que não pode faltar no nosso tabuleiro aqui, né? Sem dúvida. E assim, eu sei que muita gente vai querer estar perguntando, mas aí escrevam, tá? No chatzinho. A gente tem um tempo assim bem corrido hoje por conta da agenda também do professor Felipe, que também tem aula e tudo, né? Mas está todo mundo muito aí parabenizando, professora, e eu acho que é esse sentimento mesmo, certo? Antes de chamar o professor Felipe, eu gostaria só de fazer um registro aqui também de alguns professores e alunos. Nós temos aqui o pessoal do Instituto Federal, da Universidade Federal do Piauí, também está aqui, e o professor aí da Universidade Federal da Paraíba, alguns alunos, e o professor Lucival Barcelos, né, da Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigada pela participação. Nós temos o secretário de Turismo também, o secretário Fabiano, está participando da nossa reunião, e o gestor da SEMA, da Unidade de Conservação aqui, que é o Samuel Pimenta, também gostaria aqui de fazer o registro da presença deles. Muito obrigada. Então, vamos chamar o professor Felipe. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Já já a gente chama de novo. Certo? Então, vamos chamar o professor Felipe Antônio Dantas, Monteiro, né? A pessoa já me escuta, já está aí prontinho. Estamos aqui, Mara. Você escuta direitinho? Escuto, professor, okay. Mas antes eu gostaria de apresentar. Tudo bem. Doutorando em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo PRODEMA, UFC, com licenciatura em Geografia UES, especialização no ensino de Geografia também pelo UFC. Desde 2017 é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Atualmente ensina nos cursos de graduação em Geografia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária, no campus aqui de Quixadá, do Instituto Federal. Trabalhou como gestor ambiental concursado na Superintendência Estadual do Meio Ambiente, na SEMASSE, e na Secretaria de Meio Ambiente, na SEMA. Também como professor da Secretaria de Educação do Estado e das faculdades de escolas particulares, atuando principalmente nas áreas de meio ambiente, educação, relacionadas à geografia. Tem experiência de trabalho com geodiversidade, unidade de conservação, licenciamento ambiental, espeleologia e formação de educadores. Então, professor, é com você, pode ficar à vontade. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todas e a todos. Queria parabenizar a Mara pelo evento. Mara conseguiu reunir muita gente, gente muito boa. Uma satisfação estar dividindo uma mesa. Eu que pensava que fui aluno há tempos atrás, estar com a professora Wanda numa mesa, que honra, né? Professor também Carlos André. Então, queria saudar os demais amigos presentes, muitos alunos nossos, o meu amigo, nosso grande amigo, grande colaborador, Luiz Carlos, da CPRM, viu, Wander? Ele está aqui com a gente não pode nunca deixar de falar do Luiz Carlos, sempre presente, grande parceiro mesmo, sou muito grato à ajuda e à colaboração do Luiz Carlos, e tantos outros professores do UFC que estão presentes. Inclusive, eu queria pedir, Mara, até para fazer o registro, que todos pudessem usar o chat, dizendo justamente qual a substituição. Alguns já fizeram isso, outros não. Então, quem puder colocar a substituição direitinho, acho que fica para o registro dessa reunião, que é a reunião histórica do CONDEMA. Parabéns a todos os conselheiros, que também me incluo no meio deles, dos conselheiros. Então,
Vamos lá. Bem, pessoal, fazer a apresentação depois da aula show da professora Wanda, né? Não sei o que é que eu vou conseguir fazer, mas ao mesmo tempo, pessoal, quero dizer que satisfação ver a Wanda, a professora Wanda, né? Sempre a gente coloca professora porque foi quase minha professora, apesar de ter feito graduação na UES, mas a gente olhava da UES para a professora Wanda, professor Bozacchielli e tantos outros excelentes professores, já com um grande ícone da geografia. Então, que bom ouvir da professora Wanda, né? Tudo que a gente vem falando, né? Que bom. Então, quer dizer que estamos uníssonos, né, em uma só voz, em busca, tá certo, de um geoparque para o nosso território, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a apresentação, vou colocar aqui meu tempo para contar. Só um momentinho, pessoal. Bem, vocês já estão visualizando o PowerPoint? Tá ok, Marco? Porque a partir de agora eu não consigo ver o que escrevem. Tem só que colocar para show, para apresentar. Tela cheia, pronto. Então, vamos lá. Então, falar do programa Geoparques, aqui, na verdade, foi a apresentação que nós fizemos de um programa de extensão, né, que o IFCE Campus Quixadá está lançou semana passada. Estamos chamando de programa porque ele tem uma duração longa, não vai ser uma duração curta, que aí seria um projeto, e ele vai envolver vários projetos, né? Vai ser como se fosse um grande guarda-chuva. Então, por isso, nós estamos inaugurando esse programa de extensão, onde vamos fazer uma relação mais próxima com a comunidade, tanto de Quixadá como Quixeramobim, e outros municípios também, né? A gente vai começar a fazer um grande programa de parcerias. E esse trabalho vem sendo desenvolvido pelo nosso núcleo de estudos da geografia, o Unigel, né, com colaboração de todos os professores da geografia, professora Carol, que está presente, professor João Luiz, professor Mailton e tantos outros professores, além do curso de geografia. Então, vamos seguir adiante, né? Então, como a professora Wanda falou, estamos falando de patrimônio. Se a gente pegar o dicionário, patrimônio vai falar de herança, tá certo? Que se deixa dos pais para o filho, é o que a gente tem que ter cuidado. E nesse ponto, a nossa grande família, eu quero ressaltar isso, é as Nações Unidas, tá certo? Esse órgão supranacional, né, que é um conjunto de países que se reúnem, né, com esse foco, ele tem justamente essa intenção de cuidar, tá certo, para a humanidade. E o setor específico para isso seria justamente a Unesco, que vem cuidar justamente da cultura, da educação, tá certo, da ciência, é o setor da ONU que vai trabalhar com isso. E nesse aspecto, a Unesco, né, ligada à ONU, vem fazendo já um trabalho bem interessante dos patrimônios. Cito aqui, acho que vocês estão vendo meu mouse, patrimônio cultural, o Partenon, lá na Grécia, que em 1987 foi decretado como patrimônio cultural da humanidade, então não é só para os gregos, é para toda a humanidade, isso é muito importante, e deve ser cuidado, deve ser preservado. E também começou com um programa dos patrimônios naturais. Aqui a gente cita o Uluru, na Austrália, em 1987. Eu coloquei o Uluru de propósito, porque ele também pode ser configurado como um imenso iceberg, certo? Muito bonito, que se destaca na paisagem. Então, quer dizer, nós temos coisa parecida, diferente, mas também bastante relevante. E nesse aspecto que a gente quer levantar uma bandeira da geodiversidade. Algumas pessoas já estão ouvindo essa palavra, tá certo? Que para alguns vai ser totalmente novo. Você já ouviu falar de biodiversidade com toda certeza, que bom, tá certo? Foi graças à Eco 92, a reunião das Nações Unidas que aconteceu no Rio de Janeiro em 92, que essa palavra biodiversidade se espalhou tanto. Mas a palavra geodiversidade é um pouco mais nova e aí, infelizmente, não se popularizou. E cabe a nós, tá certo, professores da área de geociência, a nós que estamos puxando um projeto de geoparque, divulgar. Então, além da diversidade da vida, daí a biodiversidade, existe também a diversidade dos elementos não vivos, ou da chamada natureza abiótica, tá certo? Meio físico, composto pelas rochas, pelos minerais, relevo, solos, águas, fósseis, tá certo? Depósitos superficiais. Então, isso compõe, né, a natureza abiótica, sem vida, a qual, devido a essa diversidade e importância, estamos denominando de geodiversidade. Então, você vai começar a ouvir falar muito dessa palavra.
tá certo? O pessoal até brinca dizendo que a gente é o povo das geocoisas. Tudo a gente coloca geo no começo, porque a gente quer enfatizar, a gente tem a felicidade de enfatizar do que a gente trabalha, que tem uma grande importância. Não estamos excluindo os outros, nós estamos somando com os outros, tá certo? Por quê? Porque a geodiversidade, como vocês podem ver aqui, ela tem valores culturais, estéticos, econômicos, científico, educativo, turístico e etc. Isso pegando a definição, tá certo, da CPRM, do Serviço Geológico Brasileiro, do nosso amigo aí, Luiz Carlos. Seguindo adiante, falar de geoparque, como a professora falou muito bem, o nosso exemplo seria o Geoparque Araripe, que desde 2006 é um único geoparque do Brasil, apesar de outras iniciativas. Esperamos que dentro em breve não seja só ele, apesar de ser uma grande referência, tá certo? Então, tá aí a definição de geoparque, como a professora colocou bem, áreas geográficas unificadas que têm relevância geológica internacional, tá? Onde se busca de uma forma holística esse desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, nós não estamos só falando de rochas, estamos falando realmente, como a professora falou, de gerenciamento do território, tá? Em que busca o quê? Tá? O desenvolvimento sustentável para todos os habitantes do território. Isso é muito importante. E um dos principais focos são justamente os geossítios. Aí uma página, tá certo, do site do Geoparque Arouca, que é um dos principais e mais famosos geoparques lá de Portugal, onde ele vai definir o que é geossítio, segundo a própria Unesco. Locais de interesse geológico de especial valor científico, mas também educativo ou turístico, onde temos valores ecológico, arqueológico, paleontológico, histórico, cultural, e também são destaques, né? Aqui a gente já quer fazer uma diferença, que vocês vão muito ouvir, a gente vai falar muito de geossítio e sítio da geodiversidade. Geossítio, como tem aí, seria justamente locais de interesse geológico com valor científico, mas nem tudo tem valor científico. Aqueles que têm valor educativo, têm valor turístico, mas não têm valor científico, tá certo? Segundo a concepção hoje trabalhada pela Unesco, vai ser chamado de sítio da geodiversidade, mas também tem uma grande importância, certo? E nesse conjunto, a nossa proposta, o Geoparque Sertão Monumental, traz inicialmente 20 geossítios e sítios da geodiversidade, como a professora falou. E aqui a gente está ilustrando outros. Nesse caminho dessa rota de geossítios, colocamos, por exemplo, que a professora já falou, o Geoparque Seridó, que também é grande parceiro, o professor Marcos Nascimento, a gente somos grandes fãs do trabalho que vem fazendo. E olha, um geossítio muito parecido com o que nós temos, que são chamados tanques, né, caldeirões, que são justamente essas áreas deprimidas, né, na área granítica, fruto da dissolução, em que se acumula água, de uma beleza, de uma importância científica muito ímpar, né? Inclusive, podemos achar dentro desses tanques fósseis, tá? Que é o que a gente vai falar. Temos aqui o sítio Ponte Pedra, do Geoparque Araripe, e nós temos também aqui o sítio Pedra da Serra Cariri, também no Geoparque Araripe. Seriam alguns exemplos para a gente citar. Então, dentro dessa rede global, que é uma só rede, como a professora falou muito bem, recentemente, 169 geoparques, foram acrescidos mais 8 geoparques, que pega 44 países, estão aí espalhados pelo mundo, né? E vocês podem ver, interessantemente, que a Europa está cheia, porque foi lá onde começou isso, está certo, há cerca de 2 décadas, e vamos ver também que aqui na América, não só Brasil, tá certo, América do Sul, inclusive Estados Unidos e América Central, temos pouquíssimos geoparques. E vem crescendo, graças a Deus, mas ainda são poucos, né? Já que na Ásia, principalmente na China, são vários, né? Esqueci de parabenizar também o apoio que o prefeito Ricardo vem dando. E aqui eu queria chamar a atenção, tá certo, da importância da gestão, porque na China adotou-se o geoparque como uma política de governo, tá? Como, Felipe, isso? Eles viram que é uma forma de atrair turista, um turismo qualificado, tá certo? Não é um simples turista que vai fazer turismo sexual ou alguma coisa assim. É um turismo justamente engajado, é um turismo de ciência, é um turismo escolar, é um turismo familiar. E isso é importante, dar um retorno para a comunidade. Por isso a China vem com muita força, tá certo? Sempre tentando implementar vários geoparques. Inclusive, chegou a ter uma reunião dos geoparques na Unesco, em que começaram a limitar para que cada país só tivesse 2 propostas por ano. Por quê? Porque a China estava vindo com uma avalanche de propostas. Porque a China descobriu, aí o negócio da China, né? Como é importante ter o geoparque. Porque ter o geoparque significa você ter a chancela, um selo da Unesco, dizendo que aquele território é um território de excelente qualidade. Como a professora falou, é um território excepcional. Venha conhecer, ele é diferente. Ele tem muita coisa bonita, muita coisa interessante.
E a China está sabendo trabalhar isso muito bem, e outros países. Bem, e aí estão os pilares, tá certo? Como a professora Wanda falou, a gente fica muito satisfeito em ver realmente falarmos, tá? Tanto sobre esse aspecto tão importante, a geoconservação, a geoeducação, o geoturismo. Precisamos cuidar do nosso geopatrimônio, né? Então, como a professora falou, não é diferente de unidade de conservação. Não é unidade de conservação que o governo chega e decreta. Vou decretar isso daqui, unidade de conservação. Pode sim ter unidade de conservação, mas não precisa para ser geoparque. Mas algumas áreas elas podem ser particular. E nessa conversa, nesse diálogo, queremos mostrar para os proprietários como é importante preservar aquela área. O que muitos ambientalistas vêm dizendo, a floresta em pé ela é muito importante, não precisa destruir, você matar a galinha dos ovos de ouro. Então, vamos mostrar, tá, que é importante proteger aquele ambiente. E com isso você vai agregar muito valor, mas não só para você, proprietário, mas para o município. E todos podem ganhar com isso. Com relação à educação, nós temos várias instituições já envolvidas nesse processo e temos muito para mostrar, afinal de contas, nós da área de geociências, de geoeducação, gostamos muito de falar que a paisagem, o nosso território, é como se fosse um grande livro aberto. Livro aberto que conta a história do nosso planeta. E é isso que nós queremos convidar as pessoas para que nós possamos contar essa história. E quem vai contar essa história não somos só nós, professores, vão ser os nossos alunos, vão ser as pessoas que moram no território e vão fazer isso com muita paixão. Por quê? Porque elas estão convencidas que é importante ficar no seu território, que vale a pena ficar no seu território. E o geoturismo tem sido um instrumento muito importante, tá, para trazer e para dinamizar. Inclusive, foi o que nós falamos no lançamento, né, onde trouxemos o professor Eduardo, que trabalha com essa parte de educação física, com a parte de geoturismo, o Geoparque Araripe, e nós trouxemos um ícone do nosso território, que é o Quai da Aranha. Ficou muito boa a apresentação. Então, temos bons exemplos de geoparque no Brasil, que já vem trabalhando, um único oficialmente, que é o Geoparque Araripe, o Geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte, e um outro aspirante, que seria o Geoparque Caminhos do Quênios do Sul, que pega Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foi fruto da comunhão de vários municípios que se ligaram, tá certo, para lançar essa proposta. Então, isso é muito interessante. Além desse, tem outros projetos também. E isso deixa consequências, deixa resultados do território? Sim, tá certo? Por exemplo, citamos aqui o primeiro encontro internacional de Geoparque Araripe, onde vários turistas de várias partes do mundo foram para lá, tá certo? Ganham grandes empresários com isso, sim. Foi construído um dos hotéis mais caros ali no Juazeiro do Norte, inclusive um carro temático com um dinossauro para levar os seus turistas, mas não são só essas pessoas que ganham com isso, tá? Aquela família bem simples lá da cidade de Nova Olinda, tá? Em que o morador trabalha extraindo pedra cariri, muitos turistas vão para lá para dormir na casa dele, para comer o arroz e feijão, tá certo? Feito na casa dessa pessoa. Então, isso também é importante. Então, nós temos aplicativos feitos para o Geoparque Seridó, nós temos campanha para turistas virem passar feriados, tá certo? Uma Semana Santa do Geoparque Seridó. Nós temos campanha feita pelas prefeituras lá do Geoparque Quênios do Sul para as pessoas virem conhecer e participar. Inclusive, nós temos um processo de certificação de empresa parceira do Geoparque, né? Que tudo isso vai sendo construído. São exemplos positivos. Finalmente, a nossa proposta de Geoparque Sertão Monumental. E como é monumental realmente, tá certo, o nosso Geoparque. Que imagem belíssima, feita pelo professor Rubson Maia, né, que é ex-orientando da professora Wanda e hoje é meu orientador no doutorado. Tá aí a proposta que lançamos em 2020, tá, que vai compor o segundo livro do projeto Geoparques do Brasil, da CPRM, e esses são os parceiros, né, em que as pessoas trabalharam para a efetivação desse relatório, a CPRM, Instituto Federal, a Universidade Federal, a FECLESC, da UES, inclusive o pessoal da SEMA também colaborando com a gente nesse processo. Então, são 2 municípios, Quixadá e Xeramobim. Nós temos 14 geossítios, sendo 2 de relevância internacional, bastava a gente ter um para se candidatar ao Unesco, nós temos já 2, e podendo ir a mais, de acordo com os nossos estudos, e tem grandes possibilidades, tá certo? 12 de relevância nacional e temos 6 sítios da geodiversidade, né? E nós temos um conjunto de fatores que potencializam isso, né? Questão das nossas rochas, o relevo da geomorfologia, paisagem, história, cultura, arqueologia, fósseis, turismo, os nossos geoprodutos, como esse artesanato aqui,
a população, as universidades, os profetas da chuva, tá certo? A imagem aqui, a casa do Cega da Heralda, a cultura muito rica que nós temos, a questão do esporte de aventura, tá aqui o Kidaranha, o voo livre, o reisado Chica da Emília, que cultura belíssima que não se encontra tão fácil em outras partes do mundo, tá certo? Sertanejos monumentais como Raquel de Queiroz e seu memorial, nós temos fósseis de preguiça de gigantes, de tatu gigante da megafauna, então tudo isso no nosso território. Então, destacando alguns geossítios, como hoje o tempo é curto, a gente não vai hoje aprofundar, em outro momento a gente pode aprofundar, nós temos a Pedra da Galinha-Choca, tá certo? A Pedra do Cruzeiro, seriam os nossos 2 geossítios de relevância internacional. Temos outros com grandes potenciais também, como a Lagoa dos Monólitos, que é a lagoa lá do Perípedes. Nós temos a Serra do Urucum, onde fica justamente o santuário da Rainha do Sertão. Nós temos a Gruta de São Francisco. Nós temos a Gruta do Magé, pessoal, que tem um potencial gigantesco. Tem tudo para se tornar também de relevância internacional. Nós temos o Mirante na Serra do Estevão. Nós temos a Pedra dos Ventos, também com um potencial fantástico e excelente local para voo livre. Nós temos a Pedra do ET, que é um sítio da geodiversidade, e essa questão da cultura, esse folclore dos extraterrestres, isso também é importante. Muito importante, faz parte da nossa paisagem. Nós temos, tá certo, a Pedra da Baleia, no caminho de Quixeramobim para Quixadá. Nós temos a Pedra do Letreiro, que vai ser falada hoje. Nós temos o sítio Salva-Vidas. Quem não conhece, vai conhecer o Salva-Vidas. É monumental a nossa paisagem. Essa imagem eu acho belíssima, sempre gosto de mostrar, tá certo, esse consórcio, essa relação justamente da geodiversidade com a população. A Pedra do Cruzeiro no centro, no coração de Quixadá. E isso vem de algum tempo, isso não começou no estalar de dedos. Começamos as nossas reuniões em setembro de 2019, tá aí. Opa, desculpa, pessoal. Reunião para começar os trabalhos de campus, fizemos palestras com a participação do professor Robson Maia, do Luiz Carlos, fizemos os trabalhos de campo, fizemos também mini-cursos, tá certo, no Geoparque Araripe, promovemos dentro do Universo IFCE simpósios, palestras, tá? Participamos de reuniões interinstitucionais, fizemos apresentação para a reitoria do IFCE, que desde lá já vem dando nosso apoio, nosso trabalho, e agora em março fizemos o nosso programa de extensão, né? Efetivamos nosso programa de extensão. E já estamos na mídia. Isso é importante dizer. Nós temos uma reportagem muito boa que saiu, né? Colocando pelo Jornal Povo, proposta de Geoparque no Sertão Central, publicado pelo Serviço Geológico Brasileiro, com perspectiva de tantas outras reportagens que publicizam, divulgam o território de Quixadá e Quixeramobim para o Brasil e para o mundo. Isso é muito importante. Momentos como esse, depois a gente coloca na internet, isso vai divulgando. Por exemplo, a live, o lançamento nós fizemos já estão com mais de 800 visualizações, certo? E paisagens como essa, né? A Pedra da Baleia. Essa é a logomarca feita pelo nosso setor de comunicação para o projeto. Geossítio Fazenda Salva-Vidas, com arco granítico, que a professora Wanda falou. Não podemos deixar de falar o nosso compromisso com os objetivos do desenvolvimento sustentável. O Geoparque ele se compromete em tentar implementar esses objetivos. Como a gente vem enfatizando para vocês, não é para somente um ganhar ou alguns ganharem com isso, mas toda a comunidade, com a proposta de erradicação da pobreza, com a proposta de melhoria da vida terrestre, paz, justiça, tá certo? Instituições eficazes, então tudo isso, parcerias. Então é isso que nós estamos propondo. E está aí, a gente já está finalizando. Nosso programa de extensão, ele propõe, né, para quem ainda não assistiu, fazer capacitações e cursos, eventos e divulgação, tá? Geotrilhas e geopatrimônio, nós consolidarmos, fazer apoio técnico, científico, isso a gente já está conversando com as prefeituras, né? Parcerias, projetos e captações de recursos, intercâmbio, não só a nível municipal, mas estadual e até internacional, né? Já estamos conversando com outras instituições, outros geoparques, e vai abordar várias áreas, a área ambiental, educacional, científica, cultural, social, turística, o empreendedorismo. Então, isso é nosso território, mostrando já o trabalho de divulgação do Geoparque Sertão Monumental, feito pela CPRM, né, que ficou muito interessante. O Luiz Carlos mandou aí para a gente. Fala aí dos esportes radicais, voo livre, da Pedra do ET. E a nossa participação que tivemos, né, o lançamento do nosso programa foi feito dia 23, sexta-feira agora, e o Geodia, que é um momento muito importante, né? Inclusive citaram o nosso trabalho nesse Geodia. E aí é o convite que fazemos para todos vocês, para desfrutarem dessa beleza
dessa monumental paisagem que é o nosso território. Pessoal, agradeço a todos vocês, tá certo? Estamos à disposição. Obrigado. Obrigada, professor Felipe, parabéns. Belíssima apresentação também, só vem complementando aí, né? Muito bom. Já tem perguntinha aí no chat, né? Se tem disponível nas redes sociais. Todo mundo quer sua apresentação, pelo jeito. Belíssima apresentação, Felipe. Mano, depois da sua é difícil, mas a gente imagina, a minha não foi nada na frente da sua. Uma complementa demais a outra, sem dúvida. Aí, o tripézinho vai estar se instalando aí, junto com os conhecimentos. Muito obrigada, professor. Antes de chamar o nosso próximo palestrante, né, que é o professor Carlos André, eu também gostaria ainda de registrar o secretário de Cultura aqui de Quixadá, o Clébio Viriato, que está aí também, nos prestigiando. A gente viu que a participação foi muito bom, porque já passa de 40 pessoas, fica oscilando, né, a participação. E fora que vai estar disponível para que as pessoas possam também tomar mais conhecimento e assistir essa brilhante apresentação que a gente está tendo nessa tarde de hoje, certo? Professor, e só para fazer assim, tipo, uma ressalva, né, sobre a sua apresentação agora, a gente fica feliz assim, porque você consegue resumir localmente tudo isso, né? Em trazer a comunidade, que é uma grande ponto de vista de desafio, né? Talvez para o parque, trazer o que eu falei antes aqui com a professora Wanda na apresentação dela, essa questão do pertencimento, né? Mas a gente não vai ter dificuldade também para isso, justamente porque já existe a divulgação da pesquisa, já existe esse campo. Muito obrigada por registrar aí o Márcio, né? Que esteve aí com a gente também, que está aí assistindo, está dando grande contribuição também aí nas pesquisas. Mas é isso. Tendo o apoio da prefeitura, né? Mais uma vez, a gente fica muito feliz, porque um gestor que é médico, né? Que vem, assim, tem outra área, mas muito ligada à questão ambiental. E isso a AMA não está tendo dificuldade em avançar com os projetos de execuções ambientais aqui no município. Isso a gente fica muito, muito feliz. Muito obrigada, viu, prefeito? Então, eu vou chamar agora o professor, nosso convidado da Federal da Paraíba, né, de outro estado, que aceitou o nosso convite, certo? Ele está aí com uma pesquisa também aqui na área, junto com o senhor orientando Davi, que é do curso de Ciências das Religiões. Então, vou chamar o professor Carlos André Cavalcante, professor doutor associado da Universidade Federal da Paraíba desde 1991, onde atua no ensino e na pesquisa nos níveis de graduação e pós-graduação na área de Ciências e História das Religiões. É um dos fundadores da área de Ciência das Religiões na Universidade Federal da Paraíba, onde atuou como vice-coordenador e coordenador de pós-graduação. Atua também na pós-graduação em História da Universidade da Paraíba, leciona e publica em Ciência das Religiões, História das Religiões, Teoria do Imaginário e História Moderna. As orientações e projetos de pesquisa do professor são delimitados teórica e tematicamente por Teoria do Imaginário, com Gilberto Duran, Ciências das Religiões, Sociologia Compreensiva, Max Weber, Análise Atual da Intolerância e História da Inquisição Moderna. Tem mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi membro fundador do Comitê Nacional da Diversidade Religiosa da SDH, Presidência da República. É membro da Coordenação Nacional do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, CONAPER, e das seguintes ONGs: SOTER, ABHR, AMPU, e está lotado no Departamento de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. O professor, ele vem dar essa grande contribuição, né, no conceito do sagrado, aí dos patrimônios. É uma linha bem específica e com certeza vai nos encantar. Professor, pode ficar com a palavra.
Obrigado, Mara. Boa tarde a todas e todos. É uma imensa satisfação poder contribuir com esse projeto. É uma alegria imensa também ter o orientando Davi Lacerda atuando nessa região pela área de Ciências das Religiões. Eu começo, naturalmente, fazendo as saudações aos gestores presentes, na pessoa do prefeito Ricardo Silveira, aos senhores conselheiros, muito importante, um conselho com esta envergadura no município, quiçá todos os municípios brasileiros tenham conselhos semelhantes, aos professores presentes, nas pessoas da professora Wanda, parabéns pela apresentação, professora, excelente, o professor Felipe fez uma apresentação extremamente didática sobre a região, e aqui conosco o professor Luizval Barcelos, que é o chefe do Departamento de Ciências das Religiões. Então, fazendo essa saudação, os estudantes, naturalmente, também saúdo, eu começaria fazendo uma pergunta que provavelmente está em muitas cabeças. O que faz as ciências das religiões neste ambiente tão geográfico? Primeiro, eu fiquei muito feliz de estar entre geógrafos e no ambiente da geografia. Me fez lembrar momentos muito agradáveis quando fui professor do curso de geografia aqui da UFPB, no campo de História Econômica, História Social, que era, naquele momento, uma parceria com o Departamento de História, de onde eu venho. Mas o mais importante é ter uma pequena noção de ciência das religiões, partindo rapidamente do que é a área. Primeiro, nós somos um departamento muito específico, nós somos uma singularidade, o Departamento de Ciências das Religiões da UFPB, por exemplo, na área de Ciências das Religiões e Teologia, o único departamento que tem mais mulheres que homens, que tem uma quantidade significativa de não cristãos, o que significa que há muita diversidade religiosa dentro do departamento e também de ateus. É um departamento que segue uma tradição de Ciências das Religiões que talvez possa ser espelhada na Universidade do Quebec, Montreal, onde Ciências das Religiões tem a mesma inspiração que nós temos, a inspiração da teoria do imaginário, do simbolismo, dos sistemas simbólicos e, afinal, da antropologia do imaginário, que é a vertente mais avançada desde que a área surgiu numa ruptura com a teologia na Holanda, em meados do século XIX, quando historiadores da religião não aceitaram mais a censura clerical ou o comando clerical sobre o conhecimento. Então, nós somos essa vertente, digamos, que procura trazer para a área de ciências das religiões, assim, dito no plural, ciências das religiões, 2 S, duplo S, como eu denominei anos atrás, nós procuramos trazer não só a transdisciplinaridade, mas a multiaplicabilidade. As ciências das religiões têm uma possibilidade de ação social e de ação cultural muito grande, que aos poucos a gente vai conquistando aqui na Paraíba, onde os departamentos estão consolidados, públicos e privados. Essa conquista também vai acontecendo. Nós não temos ainda uma rede nacional de ciências das religiões, por isso, inclusive, o que é uma falta, também uma oportunidade. No nosso levantamento, uma região rica como esta, com um patrimônio que nós chamamos de patrimônio do imaginário, um patrimônio de sistemas simbólicos extraordinário, como foi demonstrado agora nas próprias apresentações e como está também no material disponível que me chegou. Uma região dessas ainda não tem um trabalho de ciências das religiões que já esteja levantado, sistematizando essas várias possibilidades do patrimônio do imaginário e também do patrimônio religioso. Sim, sim, por que não? O patrimônio religioso, não só institucional, como também espiritual, presente em várias das possibilidades de compreensão da região e do geoparque. É fascinante a proposta do geoparque, porque, como disse muito bem a professora Wanda, para usar as palavras dela, os geoparques virão de baixo para cima. Então, o geoparque antes de tudo, cidadania, é uma ação que pode permitir à sociedade trabalhar a si própria, amadurecer a si mesma e se conhecer. Nesse sentido,
eu citaria 2 produtos que a gente conhece muito, onde a essência das religiões estão presentes, só que muito silenciosas, né? 2 produtos cinematográficos, televisivos, queira chamar da maneira que a mídia de sua preferência for utilizada. Um deles tem a presença de um mitólogo extraordinário, um mitólogo, inclusive, que nos Estados Unidos teve que fazer uma carreira um tanto paralela, porque havia uma reação ao trabalho dele com os estudos das religiões, chamado Joseph Campbell, muito conhecido por um livro, O Poder do Mito, e pela produção de um documentário sobre ele, quando então ele já estava mais próximo da morte, sabia-se dessa possibilidade, então ele fez essa entrevista, e Campbell foi um dos indutores principais do roteiro da saga Guerra nas Estrelas. Ali não há somente um conjunto de boas ideias que um excelente roteirista juntou, criando os personagens. Não. Ali há o patrimônio mítico da humanidade, o patrimônio simbólico da humanidade, que pode ser transformado num produto, pode ser transformado num serviço, como é o caso, acredito, do Geoparque, mas talvez outros olhares possam ver aí também cinema e artes outras que não só a paisagem, mas o povo da região pode inspirar, ou pode ser transformado em conhecimento acadêmico, produção acadêmica, como está fazendo o Davi na região. Então, a nossa área tem sua singularidade e oferece muitas possibilidades. Na UFPB, por exemplo, para entender esse diálogo, nós somos 2 graduações, de licenciatura e bacharelado, nós somos mestrado, doutorado e pós-doutorado. É possível fazer na UFPB do começo ao final da carreira final, né, aspas, mas os graus conhecidos e consagrados no país. E um detalhe, viu, pessoal, principalmente os estudantes aqui presentes, a pós-graduação é transdisciplinar. É possível prestar seleção para a ciência das religiões com a formação vinda de outra área, desde que você, naturalmente, logre êxito na aprovação na prova de ciência das religiões, o que é algo realizado todos os semestres, todos os anos, por profissionais das mais diversas áreas. Haverá, inclusive, edital muito em breve. Portanto, uma área que se propõe a ser organizadora de conhecimento no campo da espiritualidade. É claro que isso tem um limite, né? A oração que vai no coração é inacessível aos nossos instrumentos de pesquisa, mas a exterioridade desta oração, as ações sociais desta oração, o resultado simbólico dessa oração, ou a expressão arquetipal dessa oração, aí sim nós podemos e fazemos constantemente a inserção deste pensamento que é quase uma indução à descoberta e a um caminho de procura daquilo que representa a própria sociedade, daquilo que está presente na própria sociedade. E nessa indução, nós não só temos a possibilidade de conhecer e estabelecer parâmetros dentro de uma sociedade, como também temos a possibilidade de utilizar esses parâmetros com as noções presentes nessa mesma sociedade para criar atrativos, para criar negócios, para implementar possibilidades. No caso da região de vocês, e essa rede de geografia belíssima que a gente vê aqui nessa reunião, e parece que vai concordar com isso, 2 grandes sistemas arquetipais, um que eu chamei aqui de noções místicas acerca da região, essa que atribui a fenícios, tem alguma coisa na web atribuindo a ETs, as inscrições que estão na Pedra do Letreiro e outros sítios. Isso é uma formatação que vai mexer e mexe com o coração e com o intelecto de muita gente, né? Respeitando aí as diversas possibilidades de percepção de uma região como essa. Mas o grande pertencimento, que a mim me parece diretamente ligado à religião, é o pertencimento institucional. Não é à toa que, num dos simbolismos que a gente vai ver daqui a pouco em tela, você tem uma igreja funcionando dentro de uma das
estruturas rochosas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que isso significa. Mas eu vi também agora aqui, por isso fui fazendo algumas anotações, a possibilidade de conhecer melhor não só aquilo que é cultura popular, que o professor Felipe apresentou muito bem, mas também o alimento, as ervas, pode ter espiritualidade no uso das plantas e deve ter, porque esse é o Nordeste do Brasil. Deve ter também, muito provavelmente, uma sistematização de alimentos sagrados ou sacralizados por grupos sociais, por grupos religiosos, nas mais diversas possibilidades de inserção. Então, essa primeira grande percepção sobre a ciência das religiões e sua integração com o potencial que vocês buscam através do Geoparque é uma reivindicação e um convite para que nós tenhamos um diálogo de coração aberto, de intelecto livre, de pensamento que transforma, que pode somar e que pode ensejar novas possibilidades. E essa região é tão rica, mas ela é tão complexa, me lembrou, inclusive, diante das fotos, o quanto o nosso sertão, o nosso semiárido é pouco valorizado na sua estética pela nossa TV, pelo nosso cinema, pela qualificação pública dele. Tudo isso depende muito de para onde se olha com a câmera ou para onde se olha com os próprios olhos e o que se vê. E o sertão brasileiro, ao contrário, por exemplo, do semiárido dos Estados Unidos, a professora Wanda fala de lá, o semiárido norte-americano é um grande cabedal de negócios na indústria cultural, nas artes, porque ele é visto desta forma. Então, olhar de novo para o nosso sertão, né, digo nosso, porque também temos aqui na Paraíba, olhar mais uma vez para ele e rever parte dessa estratégia na qual certamente vocês já pensaram e essa estratégia já passou por vocês. A região é tão rica que, numa divisão, digamos, geral da história das religiões, bem geral, porque não há tempo aqui, eu diria que ela consegue abarcar as 4 grandes fases do pensamento de história das religiões a partir de uma das linhas da historiografia das religiões, que são a chamada fase pré-axial, onde você encontra aí os letreiros, os mistérios, as possibilidades simbólicas e uma tentativa de reaproveitar essas possibilidades simbólicas, fazendo uma nova leitura dessas possibilidades a partir da compreensão contemporânea, pode ser genericamente chamado de cultura popular ou visão popular destes símbolos que, naturalmente, nós não temos como elencar, porque esses sistemas simbólicos se perderam na memória mais profunda da humanidade, fazem parte do imaginário arquetipal da humanidade, fazem, mas não são acessíveis à ciência. Então, essa era pré-axial, ela é anterior aos grandes sistematizadores daquilo que nós chamamos de pensamento religioso ou saber religioso. Religião aí não no sentido de instituição clerical, obrigatoriamente. Né? Religião enquanto fenômeno religioso. Religião enquanto religare. Religião enquanto presença da transcendência. E a rigor, religião enquanto sistematização dos eufemismos do homem diante da morte, diante da finitude da vida. Os eufemismos do homem diante da apreensão do fim e do desejo de continuar o que é simplesmente impossível. Então, essa era pré-axial, anterior aos grandes sistematizadores, dito de grosso modo, de Buda a Maomé, passando por Jesus, nessa era, a simbolização da natureza, entre aspas, e a relação com a natureza, e essa aproximação, cala fundo nesse patrimônio pré-histórico, para usar um termo mais atualizado. Mas nós temos também uma presença muito grande desta era axial, principalmente através das institucionalidades cristãs, que depois vão se tornar, no processo de teologização e de modernização do pensamento religioso, as instituições religiosas que nós temos hoje.
Então, integrar e fazer interagir esses conhecimentos e tornar esses conhecimentos razoáveis para o funcionamento do geoparque e para atrair negócios e até fazer com que as pessoas descubram suas identificações profundas, a própria comunidade pode, penso eu, pode mudar, pode se transformar ou se reencontrar com a pesquisa em ciência das religiões que, sendo aplicada na região, revele esses sistemas, também, ao mesmo tempo, dissecar um pouco esse cabedal, esse patrimônio de símbolos e mitos. É preciso ter cuidado com isso. Na hora de aproximar, e essa é uma boa dica para o Davi, que nos acompanha aqui agora, na hora de aproximar, a tendência da ciência das religiões é fazer o desmitologizamento, é buscar a historicização. E nós utilizamos a teoria do imaginário, a teoria das estruturas antropológicas do imaginário, exatamente para evitar essa historicização exagerada e manter a aceitação do sistema mitológico ou simbólico do outro, com o qual eu não tenho que concordar, nem para o qual eu tenho que aderir, nem com o qual eu tenho que ter filiação nenhuma, mas que é algo da identidade fortíssima da região e é também, foi falado aqui várias vezes, atrativo para visitantes. Eu, pessoalmente, penso que muito mais do que o negócio econômico em si, é o bem que isso vai trazer para o conhecimento das pessoas sobre a sua própria religião. Então, dito isto, eu pediria ao pessoal da técnica, eu acho que eu estou pedindo a Mara, provavelmente, né, que entre com uma primeira imagem para a gente falar da simbolização em função do tempo curto. É um PowerPoint que já está com ela. Olha, Felipe está entrando. Obrigado, Felipe. Ok. Então, observando essa caminhada anterior e tendo em mente a necessidade premente de compreender esses processos e sistemas arquetipais e trazer de volta um conhecimento que está presente na região, que é o conhecimento religioso, vamos passar agora a uma compreensão naturalmente muito rápida, muito superficial desse imaginário, para dar uma ideia do potencial de pesquisa que essa região tem, que é realmente muito grande. O próximo, por favor, professor. Então, no caso dos afloramentos, e a escolha foi exatamente pelo mais conhecido, aprendi bastante hoje sobre a diferença dos afloramentos, né? Retornou aí um conhecimento de uma querida professora de geografia, mas no caso dos afloramentos, o mesmo modelo de movimento, isso é muito interessante, professora Wanda, o mesmo modelo de movimento tão bem apresentado pela professora Wanda, em que o afloramento é resultado de toda a evolução do material, do desgaste, do próprio movimento rochoso, como foi dito, é a base do conhecimento religioso sobre estruturas como estas. Há um livro que ajuda muito a compreender, inclusive um livro curto em termos de páginas, mas muito profundo em conhecimento, chama-se Ferreiros e Alquimistas, de Mircea Eliade. Eliade, em outras obras também, refere-se ao sentido do simbolismo das pedras e ao significado do movimento das pedras. O que para nós hoje, neste mundo contemporâneo tão desmitologizado, né? Depois de séculos de desencantamento, de afastamento das relações do homem com o mistério da imagem, de ridicularização da imagem, e mesmo na academia, ao ponto de questionamento da dignidade do estudo das religiões, né? Em muitas universidades há uma prévia censura, né? Como se o homem de religião não pudesse falar de religião. Ora, por que não poderia? O homem de economia fala de economia, o homem de esporte fala de esporte, o homem de política, eu digo homem e mulher, né? O homem de política fala de política, por que o homem de religião não pode falar de religião?
Que natureza nos diferencia, que nos impediria? Claro que pode. Agora ele tem que ser leal e fiel, não à sua religião, mas sim ao pensamento científico e à atribuição do pensamento científico. Pois bem, esse movimento das pedras tem um sentido elaborativo que pode ser sistematizado quando o dado está acessível. No caso da região, esse dado não está acessível porque o grupo humano que deixou suas marcas e que teve essa percepção sobre o movimento, provavelmente, como está presente na maior parte dos grupos humanos da mesma época, e sempre estamos nos referindo aí ao Homo sapiens, que é o recorte da teoria geral do imaginário, esse movimento só pode ser induzido ou estabelecido hipoteticamente, mas não deixa de ser algo a ser sistematizado, sim, para enriquecer a região com o conhecimento do imaginário e com o legado que muitos historiadores e antropólogos deixaram acerca da relação do homem com a pedra, nesse caso, da pedra que é parida pela terra, diferente da pedra que cai dos céus. E aí nós teríamos um tema para discorrer sobre o movimento lunar, o movimento solar da pedra, o sentido dos diversos imaginários atribuídos ao céu, muito diferentes do nosso, que em geral vê o infinito, porque aprendemos que é o infinito. E aí, uma relação com a imaginação enquanto faculdade humana. A próxima imagem, professor, nos permite ver o que é que para nós hoje se torna um afloramento como esse. Veja, nesse caso, aquilo que seria o símbolo, ou a simbolização do movimento e da terra-mãe, que permite que se aflore dela algo belo e simbólico, nós observamos a pedra a partir do significado diarético dela, ou seja, ascensional, e vem a simbolização cristã, que nessa simbolização ascensional põe o cruzeiro, que aparece aqui entre antenas de TV, naturalmente aproveitando-se da pedra mais alta da região para melhorar o seu sinal, mas põe o cruzeiro, põe o símbolo da cristandade e do cristianismo acima de todos. O nosso imaginário tem essa característica ascensional e verticalizante, e nós muitas vezes pensamos que esta é uma característica humana, e não é. É uma característica cultural e de uma cultura a qual nós estamos filiados, querendo ou não, dentro de uma tradição ocidental e cristã, ainda que o Brasil seja um ocidente muito singular, né, como se vê agora, com o incremento da destruição das florestas e do ataque aos remanescentes dos grupos originários e aos próprios grupos originários, se percebe que nós somos um ocidente muito singular. Mas somos um ocidente. A hegemonia do pensamento ocidental está visível aqui nesse momento, por exemplo. Então, essa diferença de simbolização do terreno, da área, das expectativas simbólicas sobre a região é algo que realmente podemos sistematizar para que a ciência da religião tenha a oportunidade de oferecer um conhecimento organizado, como a geografia já tem de uma maneira muito boa, como foi visto agora há pouco. Na próxima imagem, eu destacaria o sentido do tempo. O sentido do tempo na pedra do letreiro ou na arte rupestre, de uma maneira geral, as simbolizações mistéricas, as simbolizações que estão nas itacoatiaras, quase sempre, temos algumas aqui na Paraíba, né, o Nordeste todo tem, quase sempre colocadas em pontos cruciais das diversas regiões. Essas simbolizações vão para os arquétipos da perenidade, os arquétipos da continuidade. Então, nós já temos aqui 3 conjuntos arquetipais que podem resultar em muito conhecimento, né? O conjunto dos arquétipos de movimento, o conjunto dos arquétipos ascensionais e os conjuntos de perenidade, que são diversos e são multifacetados. Nós podemos ter certeza do que esses símbolos representam? Não teremos, certamente não teremos.
nós vamos ter a possibilidade de estabelecer análises segundo a arqueologia nos permite e também segundo a nossa simbolização. Mas essa é uma formulação simbólica que realmente perdeu-se com o tempo. E uma imagem próxima, professor, que nos permite ver a, digamos, quase que inseminação de um simbolismo tremendamente atávico, que ultrapassa todas as eras que eu citei aqui rapidamente, o período pré-axial, o período axial, mantém-se no período de teologização do pensamento religioso e mesmo nas relações sociais do tempo moderno com o pensamento religioso, que é esta simbolização que Gilbert Durand chama de acolhimento. São símbolos uterinos, femininos, de caverna, onde o regime noturno da imagem permite o acolhimento, permite o momento de reflexão, permite o momento de recepção. E o que é que nós encontramos no acolhimento de simbologia imemorial da história das religiões? Uma igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, numa região como essa, dando essa determinação que é atávica na tradição das 4 grandes religiões de livro revelado, hoje praticamente 3, o zoroastrismo está indo, né, diminui a cada década em número. Então, essa simbolização aflora também na mesma região, dando os símbolos de acolhimento e aconchego como possibilidade de análise. Se nós pensarmos o tempo que está à nossa disposição para realizar um projeto como esse, o conhecimento das ciências das religiões pode parecer algo assim muito complexo e de sistematização muito difícil. Não é. O Davi, que está aí com vocês, sabe muito bem que essa sistematização é simples. O que nós temos é que nos adequar academicamente na aceitação de que uma área de ciência das religiões, sem a presença do pensamento clerical, livre das induções de censura que, infelizmente, caracterizam a presença deste pensamento ainda em algumas instituições, mas que aos poucos vai desaparecendo, talvez mais na América Latina do que na Europa, inclusive, isso é assunto para outro dia. Mas a presença dessa área dá técnicas de pesquisa e de leitura que são simplificadas no curso de Ciências das Religiões ou são simplificadas no aprendizado metodológico que nós oferecemos, de maneira que não é complexo. É necessário até que não seja, que seja voltado para o público em geral diante de uma ação cidadã magnífica como essa que, do meu ponto de vista, acho que do ponto de vista de todos que fazem Ciências das Religiões, é estritamente, claramente transdisciplinar. Necessita da presença de muitas possibilidades disciplinares. A história, por exemplo, tem muito a dizer nesse projeto. Eu estou calado como historiador convencional, estou falando muito mais como Ciências das Religiões, pelas razões do convite, mas o patrimônio histórico tem muito a oferecer a um projeto como esse, pelo que foi visto, por exemplo, no urbanismo da cidade, que possui uma pedra no centro dela, onde as características urbanas se identificam com outros urbanismos ilhados ou paralelos, e aí a história das cidades tem muito a oferecer. Dito isto, fica o convite, fica a abertura para que nós possamos estreitar essa aproximação e que nós possamos contribuir com essa ação maravilhosa do Geoparque, onde não é necessário tanto burocratismo estatal e onde a comunidade decide pelo Geoparque, de certa forma até o gerencia na direção dos órgãos nacionais e internacionais.
Agradeço muito esse espaço, não posso terminar sem dizer que é momento de pensarmos muito sobre nós mesmos, não é? Se você puder, fique em casa, se for sair, use máscara, para que esses momentos vividos aqui virtualmente possam voltar a ser vividos presencialmente. Muito obrigado pelo espaço, estamos aqui à disposição para o debate, para as questões. Ótimo, professor, muito obrigada. Já fiz questão até de fazer o fundo aqui, a Pedra do Cruzeiro, para encerrar a nossa reunião, ao vivo. Olha só, que beleza. Muito bom, professor. Parabéns aí, muito bom mesmo. Traz para a gente mais esse fôlego, né, pelo assunto, de se interessar ainda mais por várias ramificações, né, e isso vem estimular ainda mais se orientando, sem dúvida, e traz esse novo olhar, né? O secretário de Cultura falava aí, sua fala foi fenomenal também, adorou muito, com certeza o secretário de Cultura vai contribuir muito, assim como o de Turismo, com esse projeto e com essa pesquisa que você vai desenvolver aqui com o Davi. E é isso. Eu coloco aqui à disposição o chat. Muito interessante mesmo. Pronto, professora, se quiser fazer algumas considerações, professora Wanda, pode ficar à vontade. Não, para mim tudo é novidade, essa história da ciência das religiões, eu não tinha ideia do que seria e foi muito interessante ouvir o professor explicar e trazer isso para a questão do Geoparque Sertão Monumental. Foi muito interessante, eu agradeço a possibilidade e essa chance de tomar conhecimento com essa coisa nova, ciência das religiões. Obrigada. Professora Wanda, eu é que agradeço a sua fala, aprendi bastante e também as suas palavras. Bom ter essa recepção para a ciência da religião. Obrigada. Mara? Isso mesmo, professor Felipe. Eu queria também parabenizar a apresentação, professor Carlos André, que eu não conhecia, muito interessante. Foi uma aula, né? Foi uma aula também, né? E interessante porque ele termina revelando para a gente, né, e chama a atenção de todos para isso, o que é a essência do Geoparque. Essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinariedade, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que o professor Carlos estava apresentando, né, a conselheira Vandeícia, que é a professora da FECLESC, ela estava justamente falando que tem trabalho de pesquisa feito sobre a vegetação em cima dos icelbergs, né? E a gente fez um artigo, eu, o professor João Luiz, professora Carol, né, junto com o professor Rubson e outros professores, que foi para a revista Williams Morris Davis, a gente até recomenda que o pessoal leia, que está interessante. Uma das coisas que surpreendeu bastante, o quanto que tem material produzido com relação à vegetação de incelbergs. Então, quer dizer, falar em geoparque não é só falar em rocha, não é falar só em relevo. Vamos falar, sim, sobre isso? Sim. Vamos falar de geologia? Vamos falar de geomorfologia. Ela é muito importante, é a ciência, mas não só. É falar, como o professor Carlos falou, de cultura, tá certo? É falar de arte, é falar de alimentação, é falar de população, é falar de religiosidade, né? Afinal de contas, o geoturismo ele vem junto com o turismo religioso, não interferindo, não atrapalhando, mas potencializando isso daí. E nós temos uma coisa muito importante, como a professora Wanda colocou, todo esse celeiro universitário. Então, eu queria já fazer o convite para o professor Carlos, se ainda não veio ao nosso território, que venha, e se veio, se já veio, que venha novamente, né, se Deus quiser, quando cessar dessa pandemia, que a gente possa fazer com ele, tá certo, uma ida em vários locais. Inclusive, aquela igreja que o senhor mostrou, tá? Eu, como trabalho com espeleologia, com estudo de cavernas, eram uns que eu mostrei, inclusive, na minha dissertação de mestrado. Ela já é ícone. E mais à frente pode estar entre os sítios da geodiversidade. Então, obrigado a todos. Obrigado. Passei aí, Felipe. Passei por aí algumas décadas atrás, mas a cidade mudou bastante, a região está muito desenvolvida, e queria lhe dizer uma palavra sobre o turismo religioso. Eu sou do Brejo Norte, da Paraíba. Sou de Guarabira, que é a cidade de entrada do Brejo desde o século XVII. O turismo religioso pode ser excelente, mas precisa ser muito planejado. Na minha cidade, o turismo religioso gerou muitas tensões, porque a presença de Frei Damião imenso, a imagem, a escultura é maior que a de Cícero, sem querer polemizar, mas é imensa. O que aconteceu? A cidade recebeu 20 mil novos moradores. As pessoas vêm, olham e acabam ficando.
Então, o turismo religioso, ao mesmo tempo, deve ser feito com habilidade e com o conteúdo certo, o conteúdo das narrativas míticas. Quando ele se torna clerical, ele traz potencialmente questões de adesão, como é o caso de morar perto do padre, do Frei Damião, porque o Frei Damião morando perto, eu vou ter mais graças. Então, essa região tem um potencial transdisciplinar, e eu diria, ousando um pouco, ele é mesmo transreligiosa, porque é muito rica a quantidade de informações que vocês têm aí. Obrigado, professor. É isso. Acho que a reunião se resume em gratidão, né? Muito conhecimento. Nossa, eu gostaria demais de agradecer ao professor Felipe a sua disponibilidade. Professora Wanda, que não me nega nada. Muito obrigada, professora. A gente vai se encontrar aí, se Deus quiser. Aqui, ainda talvez à distância, mas aí a Semana do Meio Ambiente está chegando, eu quero você com a gente. O professor Carlos André, também, muito bem-vindo aqui. O prefeito está na construção do hospital de campanha, precisou se ausentar, mas se colocou à disposição, o município quer receber os professores convidados aí, de braços abertos, sem dúvida, vamos dar todo o apoio. E é isso, agradecer os nossos conselheiros. As pessoas querem ver onde é que vai estar disponível esse link, mas a gente vai colocar aí nas redes sociais, vai usar aí os links das instituições também, se estiver disponível para a gente colocar, para divulgar, né? Dispor isso aí, que é muito, muito gratificante. A gente fica muito feliz. Alexandre Pinheiro, muito obrigada, viu? Você é um grande animador também, um grande pesquisador, com certeza vem contribuir muito com essas e outras pesquisas, né? O professor João Felipe já disse aí que vai estar disponível no YouTube. Então é isso. Eu muito obrigada. Essa é a minha vista. A vontade de estar em casa é apreciar a Pedra do Cruzeiro, certo? E a gente fica muito feliz mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Mara, muito obrigada pela oportunidade, parabéns a você por realizar essa atividade tão importante, tão rica e tão interessante. Foi muito bom ouvir o Felipe e o professor Carlos André, e eu espero que a gente possa ter contribuído um pouco para a reflexão sobre essa temática. Muito obrigada, eu estou às ordens e até uma outra vez. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Já é boa noite aí. Obrigado a todos, espero encontrá-los todos em Quixadá em breve, sem pandemia, devidamente vacinados. Obrigado a todos em Quixadá. Valeu, Exatamente, pessoal. Vacinados, mas até lá também, álcool em gel, máscara, nos cuidemos. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Um Até a beijo. próxima. Muito obrigada. Até a próxima.